Fano, ouvinte querido, ouvinte querida, eu queria falar hoje de, se a gente for listar quais são as virtudes que um governante precisa ter, a gente vai passar o dia, a tarde e a noite listando. São várias virtudes. Ser um governante não é para qualquer um, não é assim. Como ser um jogador de futebol não é para qualquer um, né? Ser um médico não é para qualquer um, ser um jornalista não é para qualquer um, ser um economista não é para qualquer um. Todas as profissões exigem habilidades específicas, exigem uma vontade de fazer, talento, enfim, você pode fazer bem, pode fazer mal, mas você precisa gostar e precisa ter certas características, né? É difícil, eu não posso ser jogador de futebol, eu não posso ser piloto de Fórmula 1, mas nunca pude, por causa de limitações físicas, altura, peso, enfim, acuidade visual, não dá, né? E as coisas que eu faço, fora essa nossa conversa aqui, fora ser jornalista, eu faço por hobby, não por profissão. Então adoro jogar tênis, mas o tênis não gosta tanto de mim quanto eu gosto dele. E tem uma coisa que me irrita, e eu acho que eu já comentei aqui, você joga a bolinha pro lado de lá e sempre tem alguém do lado de lá que devolve pro lado de cá. Quer dizer, é insuportável isso, Débora. Você, em vez de jogar pro lado de lá e a pessoa fala, oba, parabéns, ponto, ela devolve, aí você tem que mandar para lá. Então, exige uma habilidade, uma paciência e um talento que você encontra em algumas pessoas e não encontra em outras. Para você ser um governante, ser presidente da república, governador, você precisa ter algumas habilidades, e você vê por aí pessoas que são e ocupam, e nem todos têm essas habilidades todas. Então, alguns têm carreira mais longa, outros têm carreira mais curta, outros têm uma carreira meteórica, chegam lá em cima e desabam e desaparecem. E uma das características que essa sim é muito difícil de encontrar, mas ela é fundamental, é espírito público, né? Para ser um bom governante, né? Para levar o país para algum lugar, não para chefiar. Chefiar, qualquer um chefia, mas para você ser lembrado como um líder, você precisa ter um negócio chamado espírito público. O espírito público é você pensar nos outros, na comunidade, antes de pensar em você. Isso vale para várias profissões. Pensar nos outros antes de pensar em você, né? Pensar na empresa antes de pensar nos seus interesses. Pensar na vizinhança antes de pensar na sua vontade de dar aquela festa com a música barulhenta. Mas isso não é espírito público, né? É pensar no outro. Mas no caso de um governante, pensar no outro, pensar na comunidade, é o espírito público. Então, você tem que envolver a sociedade no debate, você tem a coragem de fazer aquilo que talvez não lhe dê benefícios no curto prazo, você não deve usar o poder para algo que te beneficie, né? Não se valer do poder, não usar o poder. Quando você vai escolher o que fazer e o que não fazer, você identifica uma agenda de prioridades baseado em interesses da sociedade, não dos seus interesses eleitorais imediatos. Então, você pega hoje o Brasil, ele tem uma agenda dupla. Ele tem uma agenda à espera de um governante e um governante em busca de uma agenda. E eu me refiro ao presidente Jair Bolsonaro. Tem uma agenda esperando por ele. Agenda que envolve a responsabilidade fiscal, uma agenda que envolve o combate à inflação, uma agenda que envolve o respeito ao teto de gastos, uma agenda que envolve o crescimento econômico. Nós vamos ter um crescimento econômico em 2021 que, para 2022, está projetando uma situação ruim. Aliás, o José Roberto Mendonça de Barros vai falar sobre isso, entre outras coisas, hoje. Nós estamos apontando para um crescimento do ano que vem de 2%. Gente apontando para menos de 2%. Quer dizer, o que a gente vai ganhar esse ano, a gente vai gastar o ano que vem, de largada. Estabilidade de preços. Olha o que está acontecendo com a inflação. Olha o preço dos combustíveis. Tem lugares no Brasil já com combustível beirando R$7. Gasolina. Não pode um negócio desse. O preço do gás. Pega a agenda do governo... segurança jurídica, ou seja, dar às pessoas a tranquilidade para que elas possam fazer as coisas que elas precisam fazer. Investimento público. Cadê? O investimento público não tem, porque não tem orçamento, não tem racionalidade nas despesas do governo. Eu estou falando de algumas coisas. Pega a queda de renda do Brasil. Mas foi a pandemia, desculpa. A pandemia aconteceu em todos os países. Mas a queda de renda
no caso brasileiro, é assombroso. Saiu uma pesquisa, um estudo da Bain Company, uma consultoria, eu li hoje no jornal Estado de São Paulo. 70% das famílias com a renda mais baixa tiveram queda na renda. Ou seja, elas estão gastando agora, mais da metade delas está gastando agora mais do que gastava antes daquilo que economizava. Então, ou economiza menos ou não economiza. E quando você economiza menos ou você não economiza, a sua situação vira um desastre. Uma parte importante das pessoas perdeu a principal fonte de renda. Uma outra parte perdeu a renda. A solução para isso é o auxílio emergencial? Não. O auxílio emergencial é um apoio para isso, é uma muleta, é preciso fazer. Mas a solução para isso é transformar isso na sua agenda principal. E não o que a gente está vendo. Então o que a gente assiste no governo Bolsonaro é menos tempo dele discutindo esses assuntos para valer. Cadê as reuniões dele com a equipe econômica, uma atrás da outra, reunindo os líderes, Senado e Câmara, vamos fazer a agenda mínima, vamos discutir o que a gente tem que fazer, vamos buscar... Quantas reuniões o presidente da República fez para discutir racionalidade tributária, reforma tributária, queda da carga tributária ou racionalidade tributária? Quantas reuniões ele fez? Mas eu digo assim, reunindo empresários, reunindo líderes políticos, reunindo governador, ele, presidente Jair Bolsonaro. Quantas? Então, isso não é importante? As pessoas têm que continuar a pagar o que pagam de impostos, da forma como pagam os impostos, prejudicando quem ganha menos. E quando você prejudica, cobrando impostos maiores do que deveria, de quem ganha menos, tributando mais o consumo do que a renda, você prejudica o pobre. E o mais pobre. E aí vem um estudo como esse. E o dinheiro vai para o vinagre. E as pessoas ficam sem alternativa. O governo não tem nada a ver com isso? Tem. Cadê o presidente nessa hora? Que presidente que a gente enxerga? É o presidente de um confronto de um poder contra o outro. É o presidente dizendo que vai apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É o presidente xingando integrantes da CPI. É o presidente do confronto. Cadê a ideia do espírito público envolver a sociedade no debate? Liderar a sociedade e envolvê-la no debate? Não tem. E quando isso não aparece, você fica perdido. Então você tem uma série de projetos nesse governo, de programas, e eles não fazem parte de um fio condutor coeso. Aí saem coisas estapafúrdias, ridículas. Como, por exemplo, esse projeto do governo de vender ativos, que lá pelas tampas, eu estou pelas tampas com esse negócio da venda de ativos, está lá o Palácio Gustavo Capanema, no Rio. Vamos vender. É um bem precioso da arquitetura nacional, projeto de arquitetos renomados, inclusive Oscar Niemeyer, Lúcio Costa envolvido, Jardim de Burle-Marx. Vamos vender, esse troço está vazio. Não, está vazio porque está reformando. Eles tiraram tudo de lá para reformar. Vamos vender para fazer o que com isso? Vai manter toda a estrutura com as bibliotecas, com os institutos e deixar aberta a visitação, e é uma fundação, ou é uma empresa privada que vai explorar ele mantendo ele aberto, preservando jardins, preservando, enfim, o Portinari que tem ali na frente, ou não. Ou vai poder, vende e faz o que quiser. Então, é uma falta de cuidado. Ah, mas isso não tem importância. A cultura não tem importância? Nada tem importância nesse governo, a cultura não tem importância, a economia não tem importância, o social não tem importância. Eu não estou vendo, é um governo comprometido com as prioridades das pessoas, mas sim com a sua agenda. Eu quero me reeleger, desde o dia que eu tomei posse. E eu fico buscando uma agenda, não essa que eu descrevo, mas uma agenda que me dê discurso para enfrentar os meus opositores. Então, primeiro eu precisava enfrentar o que eu decidi, que é o comunismo no Brasil. Depois eu preciso enfrentar a corrupção. Depois eu preciso enfrentar o voto fraudado. E assim vai inventando inimigos. E a agenda de transformação real, e eu citei alguns itens aqui, vai ficando para trás. Vai ficando para o próximo governo, na expectativa dele de ser o próximo governo, e também, sabe-se lá,
se vai enfrentar, caso venha a ser reeleito, no próximo governo. Deixa a bomba estourar. Governo caloteiro, governo que está propondo o calote, o ministro da Economia, que a gente imaginou que fosse um ser ilustrado, propondo o calote. Calote. O governo Sarney deu o calote, mas não tinha dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Buft. Aí fez decretou moratória. Então, vai, declara a sua moratória. Não temos dinheiro para nada, mas também não inventa de fazer projetinho. Também não inventa de fazer projetos novos. Também não inventa lançar coisas novas. E fica com essa história do calote, por exemplo, que é um escândalo, encarecendo o custo dos governos que virão por aí para poder fatiar o seu custo atual, porque quer abrir espaço fiscal para fazer outros projetos. Ah, mas é nobre? É mesmo, nobre, é. Não tem onde tirar? A Juliana Rosa aqui já fez essa conta 5 vezes. Dá para tirar daqui, dá para tirar dali, dá para tirar da emenda dos deputados, dá para tirar da verba secreta, dá para tirar disso aqui, daquilo lá. Você chega num punhado de dinheiro pagando sua dívida como ela deve ser paga. Então, está faltando espírito público. Outras virtudes podem ser notadas pela ausência. Espírito democrático, capacidade de diálogo, capacidade de liderança. Mas espírito público? Cadê o espírito público? Então, acorda, sociedade, acorda, governo, acorda, presidente. Nós estamos precisando desse ativo, esse tal de espírito público, para liderar. O Brasil precisa voar. O Brasil precisa voar. Não dá para o Brasil ficar andando para trás. É um negócio que não faz o menor sentido. Bom, um dos temas, Débora, que a gente discute sempre aqui, e a gente discutiu com muita importância, e a gente se comprometeu a fazer algumas entrevistas a respeito disso, é justamente emprego, né? Que geração de emprego e renda está aí nesse capítulo do espírito público. E a gente tem uma conversa hoje, não sei se já está com a gente, o diretor-geral do Senai, diretor de Educação e Inovação. Daqui a pouquinho. Né? Já. Pronto. Então daqui a pouco a gente vai conversar com o Rafael Lucchesi, para a gente ter um pouquinho, uma visão de o que a gente pode fazer para buscar, né, garantir emprego, renda, treinamento, para o Brasil ficar mais avançado, fundamental nessa área. E dentro desse pacote de espírito público, está aí, o governo podia estar, né, envolvido nessa discussão, promovendo o debate, falando das transformações, e é isso que a gente está precisando ter cada vez mais. Está faltando espírito público.